Esse é mais um momento para explicação da palavra de Deus. A pergunta formulada: quais os 3 motivos da morte de Jesus? Nós sabemos que a morte de Jesus teve motivo religioso, social e político. Qual era o motivo religioso que pesava sobre Jesus? Jesus curava no sábado, que era proibido pela lei de Moisés. Jesus, quando curava uma pessoa, Jesus fez 35 milagres catalogados na Bíblia, 23 de cura, 9 de poderes sobrenaturais sobre a natureza e 3 de ressurreição. Mas Jesus, quando fazia milagres de cura, ele sempre dizia, muitas vezes, os teus pecados estão perdoados. E se alguém podia perdoar pecado, era Deus. Então, eles diziam que Jesus estava blasfemando contra Deus. Porque eles entendiam que Jesus não era o Messias, Jesus não era Deus. E o pecado de blasfêmia, ele é suscetível de morte por apedrejamento, conforme Levítico 24:16. Só que o Sinédrio, que era composto de saduceus e fariseus, 71 membros, ele não tinha o poder de mandar matar. Ele condenava, mas a execução tinha que passar pelo governador, pelo rei. Mas também outro motivo para a morte de Jesus, podemos dizer que era o social. Jesus comia com pecadores, com publicanos. Publicanos é aquelas pessoas odiadas, porque elas tinham um certo valor para entregar a Roma de recursos financeiros e cobravam a mais indevidamente. Então, eles usavam até os soldados romanos para pressionar o povo para denunciar se eles não pagassem, né? Era um problema, ia para a cadeia, ia ser massacrados. Então, era um pessoal realmente que não era bem visto pela sociedade, eram os publicanos. Jesus chegou na casa de Zaqueu, que era um publicano, escolheu até um publicano para ser seu apóstolo, Mateus. E eles entendiam que se Jesus comia com pobres, com malfeitores, com publicanos, ele não podia ser o Messias que estava para vir, porque aquilo ali também se tornava um pecador pela lei. Da mesma forma também, isso não dá a Jesus a condenação, a morte. Mas aí cria-se um motivo político para Jesus. Dizia que ele queria ser o rei dos judeus, que ele incitava o povo a não pagar os tributos, atentava contra o Império Romano. Ou seja, ele encarnava a figura de um líder político. Mas mesmo Jesus dizendo para Pôncio Pilatos que meu rei não é deste mundo, eles não se convenceram que o rei de Jesus era espiritual, não era um rei terreno. Jesus veio trazer a graça salvadora para que todos nós, né, como fundamento da salvação para todos nós. Então, a ideia é que ele era um agitador, né, e não se convenceram. Então, isso sim, isso era um problema para Roma, para o imperador. E daí, Pôncio Pilatos julgar Jesus mais por esse item político. Aí daí nós dizemos que foi um julgamento político de Jesus. Jesus é condenado, né, à morte de cruz, que era uma morte naquela época perversa, somente para aquelas pessoas como ladrões degradados, para humilhá-lo, porque a ideia é que ele seria o rei dos judeus. Então essa é a resposta para essa pergunta, que nós entendemos que dos 3 questões, religiosa, social e política, Jesus foi condenado pela situação política da época,
Que Deus continue nos abençoando.